Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramis e é um prazer enorme estar aqui nesse curso tão interessante, nessa plataforma, né? E eu trago para vocês hoje o curso de Psicologia Social e a Compreensão Ampliada do Ser Humano. Vou apresentar um pouquinho esse curso. Ao meu ver, é muito interessante, é uma paixão que tenho e fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho do que é esse curso e até instigar vocês aqui a participarem, tá bom? É um curso de aproximadamente 10 horas que tem então algumas questões. Vamos lá. Eu vou primeiro me apresentar, né? Eu sou Ramis Candeloro Pedroso de Moraes. Eu sou psicólogo formado em Santos, na Universidade Católica de Santos. Eu tenho mestrado em saúde, na parte de saúde coletiva, SUS e saúde mental também, né? Lá em Santos a gente tem um mestrado interdisciplinar, então eu gosto muito desse diálogo entre as profissões, entre as disciplinas, entre as ciências, né? Bom, eu fiz uma especialização também em educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. Hoje eu faço um MBA em gestão de projetos pelo IBMEC e isso me dá uma coisa que eu gosto muito, sabe? Olhar de várias maneiras os fenômenos que eu gosto de analisar. Então, eu vejo isso dentro da própria psicologia social, né? A gente acaba tendo diversos olhares para um único fenômeno por vez, né? Então, eu sinto que minha formação é para isso mesmo, tá? E aí, galera, eu sou professor universitário há algum tempo, né? E dou palestras, enfim, estar aqui com vocês para mim é um prazer e é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, tá bom? Outra parte aí profissão e tudo mais é a psicologia clínica, né? Desde que eu me formei, eu sou psicólogo clínico e atuo em consultório e também atuo à distância, né? Faço atendimentos à distância, beleza? Tá aqui meu e-mail, né? ramicpm@hotmail.com, Instagram também e estaremos juntos, ok? Vou explicar um pouquinho o que seria este curso, até para ver se vocês seguem comigo, né? Então assim, ó, tem esses nomes em inglês, né, que eles são muito comuns para a gente entender determinado fenômeno ou até iniciar uma formação, né? Então eu preciso saber como, porquê, onde, quando, quem, etc. Tá bom? What? Vamos começar por aqui, né? O que? Isso é um curso. Psicologia social ela é muito útil para a gente entender o ser humano em sociedade, para a gente entender as conexões intersubjetivas. Por que as pessoas têm determinados caminhos dentro da sociedade? Por que elas optam por outros? Por que elas são deixadas levar, né? Então é um curso, ao meu ver, muito útil, tá? Então um curso que com as outras perguntas a gente vai chegar mais longe. Por exemplo, why, né? Ou seja, por quê? Eu sinto que esse curso ele te dá a possibilidade de fazer um bom atendimento, né? Ele te dá a possibilidade, se você é da área clínica, né? Ele te dá a possibilidade de compreender a personalidade das pessoas, agora de uma forma mais social, né? Te dá a possibilidade de fazer intervenções em diversos níveis que atrapalham, sabe? Aquelas questões externas que atrapalham o outro, mas não só externo, né? A psicologia social, ela é esse diálogo entre o interno e o externo. Onde, né? Assim, dá para aplicar em diversos lugares, mas sobre o where, né? Sobre o nosso curso, a gente vai se encontrar aqui por 10 aulas, tá? De aproximadamente uma hora e pouquinho cada, certo? E vai ter enfim, de algum jeito vai ter um pouquinho de música, de poesia, mas muito conhecimento, ok? Então, onde? Pela plataforma EducaPsi.
e que a gente vai estar junto aqui, né? When, quando? Então, quando você se interessar, é um curso disponível na plataforma e que a gente pode seguir juntos aí, né? E isso pensando no curso, mas pensando quando você pode usar a psicologia social, você pode usar o tempo todo, né? Porque ela te dá uma compreensão até, se a gente colocar na próxima pergunta, que é o how, né? Como, você pode usar, por exemplo, estudando teorias, né? Como que você vai chegar nesse porém aí, nesse resultado. Então, estudando teorias consagradas da psicologia social, e ficando atento aí aos exemplos que a gente traz, que são muito práticos, né? E quem, talvez, quem na prática você pode atender, todas as pessoas são influenciadas ou estão no contexto da psicologia social. E quem sou eu, a gente já conversou, né? Mas a pergunta melhor talvez seja, quem são vocês, né? Por que vocês procuraram a psicologia social? Quando procuraram? Onde? Como? Né? O que chamou a atenção de vocês nesse curso? Para mim, a psicologia social sempre chamou muito a atenção. Eu lembro na minha formação de psicologia lá em Santos, né? Tive professoras excelentes de psicologia social. E ali eu me encantei, porque eu já gostava um pouco da sociologia, já queria entender um pouquinho do papel da pessoa em sociedade, e aí a gente chegou lá, né? E aí eu me apaixonei nessa ciência e segui com ela até ser professor dela, né? Bom, um pouquinho sobre o sumário, né? Sobre o que vocês vão aprender, o que a gente vai estudar juntos aqui neste curso de Psicologia Social e a compreensão ampliada do ser humano. A aula de hoje é uma apresentação, né? Da 2 a 4 são bases fortes já teóricas e de compreensão sobre a psicologia social, tá? Então você tem na aula 2 aqui, né, a psicologia das multidões e das massas, a intrigante teoria de Gustave Le Bon, francês, que foi entender as revoluções na França, na Europa, né? Depois você tem um pouquinho do Sigmund Freud, numa análise da psicologia das massas, né, trazendo um pouco, por exemplo, uma análise de Cristo, uma análise de Jesus Cristo, uma análise dos líderes do exército, né, os generais, enfim. Ele traz um pouco sobre liderança, um pouco sobre massas, e a gente faz essa reflexão sempre voltada para os dias atuais, tá? Na terceira aula, o nascimento da psicologia social, as compreensões teóricas de Kurt Lewin. A gente pode chamar esse autor, né, o Kurt Lewin, de pai da psicologia social no mundo, né, porque foi quem deu início aos estudos com o nome mesmo, com a disciplina psicologia social. E são compreensões que são base para a gente entender tudo sobre os fenômenos sociais. Então essa terceira aula aí, ela é muito interessante, muito boa para a gente se situar, né? A quarta aula, Psicologia Social Crítica e a compreensão da população brasileira e também da população latino-americana, essa aula tem um quê de crise dentro da própria psicologia, o que aconteceu, e depois um quê de crise da própria psicologia, e depois um quê de revoluções dentro da psicologia social, tá? Isso é muito interessante porque a gente chega em uma psicologia mais voltada para a realidade brasileira, mais voltada para a realidade latino-americana. Não tão europeia, não tão estadunidense, né? E aí, do 5 ao 10, né, que seriam os temas para a compreensão ampliada do ser, que eu chamo, tem conceitos interessantes, tem situações, tudo. Tentei fazer um grande apanhado da psicologia social para vocês, dentro de um tempo bom, certo?
Então, por exemplo, processos de socialização e o psicossocial, né? São conceitos diferentes, mas que dialogam muito, né? Então, processos de socialização, quais são como é que se dá a nossa inserção na sociedade, né? Pela família, e as próximas inserções, o quanto isso diz sobre a nossa personalidade. Tem uma discussão aí legal também sobre educação, sobre suicídio, e enfim, a gente chega numa discussão bem rica sobre o processo de socialização. O termo, né, psicossocial ou até biopsicossocial, muito usado na psicologia, né, e nas outras ciências humanas, vamos entender da onde vem, por que usamos, etc. Depois a gente tem na aula 6, desigualdade e a dialética, exclusão e inclusão social. Ao meu ver, é uma aula chave para a gente entender o povo brasileiro, não só, né, mas muito da subjetividade do brasileiro, como é que são esses processos de exclusão social, mas que fazem parte de uma dialética com a inclusão. E aí a gente tem uma autora de referência, Bader Savaia, professora da PUC São Paulo, fala pra gente que há também uma inclusão perversa, uma inclusão social perversa. E a gente vai estudar tudo isso, tá? É fascinante, porque você começa a ter um olhar muito mais técnico, muito mais crítico sobre a própria sociedade em que vive, né? E não uma crítica vazia, mas sim uma crítica fundada, né, na realidade e na subjetividade do outro, ok? E a aula 7 seria identidade como metamorfose. Isso é um conceito muito legal, muito rico e atual também da psicologia social crítica. E as relações de poder em Michel Foucault. Não poderia faltar um dos maiores autores da psicologia social, né, o Foucault, e a gente vai falar sobre poder e relações assim no cotidiano das pessoas, ok? Então, assim, um arcabouço teórico muito bom para analisar as questões sociais e psicossociais, né? Você tem na aula 8 uma aula que mescla 3 conceitos de uma forma interligada, né? A consciência, a alienação e a ideologia. São temas centrais para a gente entender por que as pessoas agem como agem, né? E o que está de errado, onde estão as coisas que deixam essas pessoas ruins ou em sofrimento psíquico, né? E aí a gente tem a aula 9 com representações sociais em Serge Moscovici, né, que é um autor internacional, mas muito presente na literatura brasileira. Não dá para passar da psicologia social sem entender o que as pessoas falam por aí, né? O que as pessoas põem para fora sobre as suas concepções, as suas representações sobre as coisas, né? Por que as pessoas ainda têm um preconceito com profissionais de saúde mental, com serviços de saúde mental? São temas, né? São temas estudados em representações sociais. E a gente fecha, ao meu ver, com um toque muito interessante, histórico e tão atual do canadense, né? Sociólogo canadense Irving Goffman. E ele fala sobre a questão do estigma. O estigma é um conceito trabalhado e utilizado na psicologia social e que casa muito bem com cada aula colocada aqui em cima, né? O estigma é aquela coisa que a gente rotula o outro e que gera preconceito, que gera sofrimento e também alienação, ok? E é isso, sim, acho que só deixo esse gostinho para vocês, né? Afinal, o que é a psicologia social, né? Eu trouxe a mãe da psicologia social no Brasil, a Sylvia Lane, e ela nos ensinou que toda psicologia é social. Olha que interessante, como assim, né? Toda psicologia é social? Sim, em todo momento a gente passa pelo outro,
pela visão da sociedade, pela família, pelas instituições, né? Todos os processos humanos acabam sendo também sociais. E a Silvia Lane, ela tem um livro, até deixo indicado para vocês, de facílimo acesso, né? O que é psicologia social. Ali vocês vão ter um pouco de tudo, e de uma forma muito tranquila a leitura, né? Essa professora prezava pelo acesso das pessoas, ainda que fosse uma excelente cientista, né? Conforme a aluna dela e orientanda e que participou da minha banca de mestrado, eu tenho um prazer enorme de falar isso, a professora Bader Savaia, a Silvia Lane trouxe um jeito, uma metodologia, né, prática, crítica, revolucionária para a psicologia social. Em que prático tem a ver com o empírico, né? A psicologia social, antes disso tudo, e a gente vai estudar, ela era muito teórica, né? Ela tinha bases de análise, mas não bases de intervenção, né? Então a Silvia Lane traz essa perspectiva do que eu chamo de praxis, porque é uma prática com envolvimento afetivo, emocional, né? Uma prática com compromisso social, né? Eu me preocupo com o curso que a sociedade vai ter, né? Diferente de eu entrar num consultório, receber minha grana e acabou, certo? Isso é muito da Silvia Lane, da psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural, né? É crítico, né? Esse jeito, essa metodologia é crítica, porque tem uma visão ampliada de pessoa e sociedade. A Silvia Lane tem uma visão do materialismo histórico e dialético, né? Ou seja, ela consegue elevar a crítica com base histórica, com base material, a um nível altíssimo, de muita qualidade, né? E revolucionário, porque a Silvia Lane não para no tempo, ela ajuda a gente a pensar reflexões sobre as novas formas de intersubjetividades e atividade humana. Se a gente pensar, e com certeza a gente vai abordar muito essa ideia das tecnologias e subjetividade nesse curso, são as novas formas de intersubjetividade da sociedade brasileira e mundial, certo? Se você pensar, por exemplo, na pandemia de 2020, 2021, que as pessoas precisaram ficar em casa, os celulares, né, as conexões via notebook, etc., foram e são, né, base para muitas das relações, ok? Então é isso, ó. O que eu quero deixar para vocês é que a psicologia social é encantadora. Ela é difícil do ponto de vista de ter várias pessoas que pensam ela, ao mesmo tempo ela é desvendadora, né? Eu acredito que depois que você assistir essas aulas, você vai ter muita coisa para descobrir, muitos desafios aí que você não vai mais ficar quieta ou quieto frente a estes, ok? Então, acho que acho que vale a pena tocar uns versos aqui, né? Do próprio Cazuza, porque ele fala pra gente que o tempo não para, né? Então essa psicologia revolucionária faz com que a gente não possa parar no tempo, né? Vamos ver se sai. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, o beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Vamos pro pré-refrão. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades.
O tempo não para, não para, não para. E é isso, espero que o tempo não pare mesmo, mas enquanto vocês assistirem o curso, que ele possa parar por um pouquinho, né, para que vocês entrem de fato nesse mundo muito interessante que a psicologia social é. Como diria o Cazuza, né, eu posso até parecer exagerado, né, mas estamos juntos, porque a psicologia social é bem interessante. Beleza? Aqui estão algumas referências e eu agradeço. Muito bom estar com vocês aí. Até a próxima aula, gente. Um abraço.